Acontece bastante também na língua de sinais, né? Os intérpretes que normalmente fazem sinal-voz, a gente percebe que a maioria trabalha, né, nessa linha sinal, né, palavra, equivalentes, e fica aquela robotização, uma fala mecânica, por, talvez, não sei, por diversos fatores, por uma insegurança ou por uma questão de não querer omitir realmente. Essa é a questão. É a questão das normas, qual que é a exigência. E as normas estão mudando. Né? Tanto na área de interpretação de conferência, né, está se colocando um pouquinho mais esforço e pesquisa na avaliação da qualidade de interpretação e, bom, isso está no contexto de empresas exigindo qualidade total, ISO 9000, essas questões todas, né? Aí até a área de tradução foi alcançada, né? Agora, essa pesquisa da avaliação da qualidade de interpretação levou já a uma alteração das normas, da expectativa, né? Então, a norma não é mais apenas que o fluxo, né, de informações na língua de chegada seja muito próximo do fluxo da língua de partida e sem omissões, não. Agora também é valorizado que o elemento prosódico, né, produza uma maior facilidade de compreensão para o público da língua de chegada, ou seja, a entonação tem que ser mais natural, né? Isso é complicado, porque entra em choque com aquela questão de reprodução mecânica, uma depois da outra, das frases, das palavras, né? Eu creio que na área de língua de sinais vai acontecer uma coisa semelhante. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, língua de sinais não é, vamos dizer, a experiência normal não é simultâneo, é consecutivo. Aqui não, aqui tudo simultâneo. Tudo simultâneo. Né? Isso é uma questão que, como é que eu vou dizer, da norma, né, da expectativa que se tem. E, na verdade, exigir sempre a interpretação simultânea é um pouco de ignorância, na verdade, né, de ambos os lados sobre o processo de interpretação. Que em muitas situações a interpretação consecutiva seria bem mais eficaz. Mas isso é uma questão de normas, essa discussão está no fluxo. Eu acredito que na área de língua de sinais vai ter situações onde nós vamos ver mais o uso da interpretação consecutiva daqui em diante. Por quê? Porque os clientes, tanto ouvintes quanto surdos, vão se conscientizar, né, que uma interpretação eficaz, na verdade, não é só eficácia em termos de tempo. Né? É uma questão, isso, exatamente, né? Dependendo das situações. Né? O professor Paulo do UFC, né, fala um pouquinho aqui a respeito das estratégias de tradução. Né? Então, essas estratégias, essas mesmas estratégias poderiam ser aplicadas à interpretação ou seria necessário a gente refletir a parte sobre as estratégias de interpretação em específico? Né? Que estratégias seriam? E se há algum estudo sobre essas estratégias, né? Então, trazendo isso para a língua de sinais, que estratégias, de repente, a gente podia tomar como base, porque tem muitos estudos a respeito dos estudos da tradução, né? Sim. As estratégias na área de estudos da tradução têm a ver sempre com os objetivos. Na área de estudos da tradução, há uns 15 anos, tem uma teoria que se chama funcionalismo. Ou seja, a tradução ela tem que ser funcional. O texto traduzido, o texto de chegada, tem que funcionar no contexto de chegada. Ela tem que dar conta do objetivo principal daquela situação de tradução. Né? Isso deu uma grande discussão na área de estudos da tradução, porque antes era sempre a estratégia de fidelidade. Né? A tradução tem que ser fiel ao original. Aqui que é fidelidade já é uma questão bastante complexa. A discussão teórica, nesse sentido, evoluiu muito, que não existe fidelidade a um texto, na verdade. O resultado é que você pode ter muitas traduções diferentes de um mesmo texto, dependendo do contexto de chegada, qual é a sua prioridade. Como também cada texto no original, sem haver tradução envolvida, pode ter muitas interpretações. Várias pessoas lendo o mesmo texto vão ter uma interpretação diferente desse mesmo texto. Né? E claro que isso acontece também
na área da tradução. E na interpretação segue, nesse sentido, as estratégias do intérprete, tanto quanto o tradutor, são mais focadas agora na questão de alcançar o objetivo daquela situação de tradução ou de interpretação, né? Obviamente, isso é muito delicado, né? Logo você vai entrar em choque com questões até do código de ética, né, que o tradutor, o intérprete, ele tem que reproduzir de forma fiel e isenta, objetiva, neutra, tudo que está dito ali. Isso é impossível, isso é uma ficção, porque ele tem que processar, ele tem que entender. Processar e entender significa interpretar. Sim. O que o falante está querendo dizer? Ele está dizendo isso por quê? Isso vai influenciar a sua escolha, né, de itens lexicais na língua de chegada totalmente. Ele não pode ser isento. Ele pode, sim, interpretar de uma forma o mais, como é que eu vou dizer, neutro, todas as possibilidades de interpretação daquilo que foi dito. Interpretação, agora eu digo semanticamente falando, e depois ele escolhe uma solução de tradução ou interpretação que mantenha a abertura nesse sentido que o ouvinte, o cliente, né, no nível da língua de chegada, também tem a possibilidade de fazer essas diferentes interpretações que eram possíveis na língua de partida. Isso é uma questão. Então, nesse sentido, as estratégias aqui dependem das normas de tradução, estratégias semânticas, por exemplo, estratégias sintáticas, okay? Isso é uma questão. Agora, interpretação também tem estratégias operacionais. São bem diferentes da área de tradução. A estratégia operacional, né? Você produzir uma frase cujo final você ainda não escutou. Sim. Né? Isso exige outras estratégias. Né? Você precisa manter ao mesmo tempo o controle no nível micro e macro. Né? Você pode eventualmente perceber que você perdeu uma coisa numa frase, mas pode inserir na frase seguinte. Isso ali são estratégias totalmente diferentes da tradução, né? As estratégias operacionais. O tradutor tem bem mais tempo, uma situação bem mais tranquila, né? Então, por outro lado, o perfeccionismo na área de tradução é muito maior, porque todo mundo pode pegar ali, aqui, aqui essa palavra, não sei o quê, né? Então, vamos dizer, a vantagem do intérprete é que se fluiu, se funcionou, se todo mundo entendeu, tá bom, ninguém vai dizer, não, mas essa palavra não. Né? Aí é óbvio que ele tem essa liberdade. Falando um pouquinho em relação à aquisição, né, de segunda língua, por exemplo, no caso dos intérpretes de línguas de sinais, muitas vezes eles podem se deparar com surdos que de repente tiveram uma aquisição da língua de sinais tardia, tiveram pouco contato com a língua de sinais e não têm uma fluência. Isso é um complicador na hora de fazer a interpretação desse sujeito, né? E o próprio intérprete também, se teve uma aquisição... Mas o intérprete usa um sinal e o surdo não conhece. Ou então ao contrário, o surdo está sinalizando, ele está fazendo a tradução em português e aquela sinalização do surdo é uma sinalização com uma estrutura mais uma estrutura portuguesa, uma estrutura que não é adequada da língua de sinais, tem algum vocabulário pobre. Então, algumas situações assim, em relação à aquisição, tanto de quem está sendo interpretado e também do intérprete, se ele não tem não teve uma aquisição da língua de sinais, né, teve uma aquisição tardia, não teve uma fluência, como é que tu poderia dizer assim? Bom, isso já é um caso bastante específico, na verdade. Né? Acho que nas línguas orais acontece também de fazer interpretação de indivíduos que tiveram, né, a aquisição de L2 e que não tem uma fluência na língua, né? Então, como é que isso... Não. Eu acho que em todos os momentos de interpretação, você precisa primeiro entender o que a pessoa está querendo dizer. E ali os nossos recursos são muitos. Por quê? Porque, na verdade, a língua qualquer língua. A língua é um organismo vivo. Né? O tradutor e o intérprete têm uma bênção que só os médicos têm na área profissional. Trabalha com material vivo que perdoa os erros. E até não só perdoa, tem um mecanismo autoconcertante. Né? O médico que erra, o corpo do paciente, normalmente, na grande maioria das vezes, conserta o erro do médico. Né? Ou seja, mesmo com remédio errado, o paciente, né, se cura.
Né? Claro que tem acidentes que acontecem, tudo bem. Né? Agora, na engenharia não acontece isso. Né? O mecânico errou, estragou para todo sempre. Né? Então, o que eu quero dizer? A língua é um mecanismo vivo. Né? Então, ela permite, né, que ela mesma conserte os problemas que acontecem ali. Né? Se você percebe que a pessoa está usando o elemento linguístico errado, a segunda vez que você vê, você já entendeu. Quando ele diz A, ele quer dizer B. Não tem problema nenhum. Já consertou. E por quê? Porque é essa questão da textualidade. Né? Você percebe, nesse contexto não pode ser assim, não, mas antes ele disse isso, a situação é essa, a expectativa dos papéis aqui entre essa pessoa e o contexto é essa, não pode ser isso, então vamos ser, é isso aqui. Né? Claro que é bom, de repente, você se certificar, clarear, né? Fazer uma pergunta de esclarecimento. E nessas situações que você está mencionando, provavelmente vai ser consecutivo, vai ter condições de fazer um esclarecimento. Né? Não é por causa da língua materna e língua estrangeira, L1, L2. Né? Essa questão de fazer interpretação, por exemplo, para a língua B, na interpretação fala língua A e B e C. Né? Sendo língua A normalmente a língua materna, ou alguém que é realmente bilíngue, que são poucos casos, mesmo os bilíngues que cresceram com duas línguas dentro de casa, tem uma língua forte e uma língua fraca. Né? Então, e depois a língua B é uma língua que você não é nativo, mas você tem competência suficiente para entender tudo que está sendo dito nela, e você consegue também traduzir para essa língua, ou fazer a interpretação para essa língua, só que não é a mesma fluência que você teria na sua língua materna. Né? E a língua C é uma língua que você tem só capacidade passiva, que você, né, por exemplo, na minha história linguística, né, por exemplo, o francês, eu já falei muito bem na vida, mas hoje faz 10 anos que não uso francês. Então eu entendo quase tudo ainda, mas para eu falar francês seria complicado. Né? Eu poderia fazer uma interpretação francês-português, já fiz. Mas daí na hora de eu ter que falar francês, né? Isso é língua C. Demora um pouco, preciso atualizar, pode virar B de novo. Né? Então, a situação dos intérpretes de língua de sinais é a questão de língua A e língua B. Né? Isso não é nenhuma situação anormal no universo da interpretação. Né? Tem poucas situações onde o intérprete só vai trabalhar com língua A. Ou seja, ele sempre está só interpretando para a sua língua materna. Tem poucas situações onde se tem o luxo de ter uma dupla de dois falantes nativos, vamos dizer, onde isso acontece. Na interpretação comercial, negócios, alto escalão, duas empresas multinacionais estão negociando alguma questão muito importante. Aí cada uma vai trazer o seu intérprete, porque não confia no intérprete da outra empresa. Né? Então aí você vai ter uma situação onde os dois estão sempre interpretando, né, da língua B para a língua A. Mas isso é muito raro. A grande maioria das vezes, né, você vai estar interpretando também para a língua B, que é a situação do intérprete de língua de sinais. Né? O que muitas vezes a gente observa é que os intérpretes de língua de sinais, eles têm uma certa resistência em interpretar da língua de sinais para o português. Né? Eles preferem, a maioria deles preferem do português para a língua de sinais. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, por que isso acontece, o que... Bom, primeiro em termos teóricos, né? A diferença entre interpretar para a língua A ou para a língua B significa onde que está o seu maior esforço. Para quem está interpretando para a língua A, para a sua língua materna, o esforço de produção é fácil. Né? Você tem o maior esforço, então, no processamento, né, da fala original na língua B. E talvez seja esse o ponto, né, que os intérpretes de língua de sinais estejam um pouco receiosos, não sei. Né? Quando você está interpretando para a língua B, então, a facilidade está na hora do processamento. Você entende facilmente tudo que está sendo dito, com nuances e tudo. Né? E o esforço maior está na produção, nesse caso, quando você está interpretando para a língua B. Okay? Aí, no caso de fazer produção na língua de sinais, se o intérprete acha que é bem mais confortável, né, provavelmente a questão do processamento, né, da língua de partida da língua B
é a questão. Aí é difícil ver onde que está a limitação, vamos dizer. É conhecimento cultural, é conhecimento linguístico, né? Ou é a familiaridade, vamos dizer, com a situação de transposição, né, da língua de sinais, que é uma língua visual, né, e para a língua oral. Pode ser uma dessas três coisas, ao meu ver. Mas o problema, entre aspas, pode estar no sinalizante, digamos assim, né? A pessoa que está sinalizando, independente de ser ouvinte, ou ser um surdo, nativo ou não, bom, nativo a gente pode deixar de lado, mas como essa pessoa adquiriu a língua que ela está usando naquele momento. A aquisição tardia foi um aprendizado formal, e daí sim o intérprete, quando vai fazer, né, sinal-voz, pode então ter algum tipo de insegurança, né? Porque... insegurança sempre vai ter, né? Mas tem estratégias para lidar com essas questões, né? Nos vários níveis tem estratégias para você fazer mesmo assim uma atuação boa, ou no mínimo razoável. A consecutiva seria ideal nesses casos? Ou nesse caso, eu acredito que essas situações também vão surgir numa situação onde não há necessidade de fazer a interpretação simultânea, né? Mas eu acho que também a estratégia principal é você entender o que a pessoa está querendo dizer. Essa compreensão situacional, contextual, ela é o principal. É verdade. Né? Essa é o principal. E depois que você entendeu o que, né, mesmo na tradução, vou voltar, às vezes ajuda um exemplo de uma outra área para você ter um pouquinho mais de, como é que eu vou dizer, senso crítico, que você está muito envolvido numa questão, você não percebe muito o que está acontecendo. Né? Na tradução, o que importa? Não é a seleção, a escolha de um ou outro elemento lexical, não é se você faz aqui uma subordinada ou não. Isso são sutilezas, nuances. O que importa, o recado principal está claro? Deu para entender? Vamos pegar a tradução de um manual de uma máquina. Ficou claro se eu tenho esse problema, qual botão que eu tenho que apertar? E o que acontece se eu apertar o botão errado? Ficou. Então, essa é a preocupação principal de qualquer ação translatória, vamos dizer. Aquilo que eu estou transmitindo não vai causar problemas para ninguém. Se ele apertar o botão errado, vai destruir a máquina, ou então, se não apertar o botão certo, ela não vai fazer o que ele quer que ela faça. E na interpretação é um pouquinho parecido. Então, tem muitas estratégias para você garantir que seja bem sucedido. E, às vezes, essas estratégias são justamente afastar dessa literalidade. E isso é difícil, avaliar até onde você precisa se afastar. Mesmo na tradução, que tem todo o tempo do mundo, é difícil. Eu sempre tenho que dizer para os alunos, não, quando a gente faz exercício de tradução, eu tenho que dizer, para não mudar, muitas vezes precisa mudar o texto. Se você não mudou na tradução, ficou tudo igual, você mudou, você interferiu no texto muito maior do que você imaginava. E essa questão, até onde precisa mudar para não mudar, essa é uma questão mais de experiência, porque principalmente quando o intérprete está inseguro, ele não vai achar que pode. Daí os alunos falam para mim, mas eu não sabia que pode, professor. Aí ele disse, não só pode, deve. Essa talvez seja uma questão da insegurança, que a insegurança ela não deixa o intérprete ou tradutor menos experiente perceber que ele tem um monte de opções à sua disposição que resolvem a questão atual, o problema que ele está encontrando. E, óbvio, tem alguns problemas de tradução e interpretação que não tem solução. Qualquer tradutor, qualquer intérprete encontraria o mesmo problema. Esses são realmente problemas de tradução. Outra é dificuldade. Dificuldade é uma coisa subjetiva individual, que outro tradutor, outro intérprete não teria. Pode ser uma questão de experiência, de estratégia ou de proficiência, conhecimento prévio. Então, é só o pessoal aqui da UFC está perguntando, nesse sentido, né, das dificuldades. Um exemplo, interpretação de fraseologismos, né, de uma língua para outra. Uma estratégia específica, então, seria na tradução ou na interpretação, né? Apenas uma tradução ou interpretação de sentido já daria conta? Ou a gente acaba
perdendo isso pelo caminho, né? Ok. Em função desse desafio que é fazer esse tipo de... né? É uma excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Né? Essa é uma pergunta que se aplica de forma igual à tradução e interpretação. É uma pergunta translatória e é um problema translatório. Ou seja, qualquer tradutor vai encontrar esse problema. Não é uma questão de proficiência, experiência que vai resolver. Né? Expressões idiomáticas, trocadilhos, piadas, humor é uma questão muito complicada, em grau menor, metáforas. Né? Você não pode fazer uma tradução fiel, entre aspas, palavra por palavra, que não vai significar nada na língua de chegada. Aí quais são? Agora sim, tem estratégias. Como eu vou lidar com isso? A primeira estratégia seria você apenas reproduzir o significado. Né? Vamos dizer, se alguém diz, pô, o cara é um armário, aí você vai dizer, ele é forte. Né? Qual é a perda que você tem? A perda é expressividade. Né? Mas o ganho, você transmite o recado. Okay? Se você tem alguém que fala com muitas expressões idiomáticas nesse sentido, né, você vai ter que ver, né, para não ter só perdas, né, você vai ter que ver se você consegue colocar expressividade de uma outra forma, que seja possível na língua de chegada, nesse caso, por exemplo, língua de sinais. Né. Aí, com certeza, existe uma maneira de colocar expressividade que o falante em português coloca através do uso, talvez excessivo, de expressões idiomáticas, ou gíria, coisas desse gênero. Né? Qual que é a imagem que ele transmite de si? Que eu sou um cara descolado, eu não tenho papo na língua, eu tenho bom domínio da língua. Tudo isso é possível fazer na língua de chegada, língua de sinais também. Né? Eu acho que aí tem muitas possibilidades. O intérprete não pode tentar reproduzir um por um, porque isso não tem solução. Né? E vice-versa também, na língua de chegada. Né? A língua de sinais é muito expressiva, muito expressiva. Né? E a expressividade da língua de sinais é instantânea. E reproduzir isso na língua oral, às vezes demora, paráfrases seriam necessárias, um monte de palavras, e na interpretação simultânea não tem como. Fica uma lacuna, às vezes, Fica. né? Né? Agora, mesmo assim, né, eu acho que você tem estratégias como fazer o que eu chamaria de tradução ou interpretação, né, atuação compensatória. Né? A estratégia de compensação significa, por exemplo, voltando para o trocadilho, né, voltando para a expressão idiomática. Se não tem como reproduzir o trocadilho ou a expressão idiomática no momento onde ocorre na língua de partida, você pode inserir no momento onde existe a possibilidade na língua de chegada, mesmo que o falante não tenha feito o trocadilho nesse momento, mas você vai mostrar que ele é uma pessoa que usa esse recurso, né, e você vai diminuir as perdas. Para não a sua tradução e interpretação não ser a somatória das perdas, existe essa possibilidade de ação compensatória. Né? Se o trocadilho não é possível nesse momento, você faz no outro momento. A questão da interpretação de conferência, nesse caso, é mais problemática. Né? Porque todos os que entendem a língua de partida vão rir, e o outro pessoal da língua de chegada vai ficar assim, fica sem saber. Né? Aí eu tenho colegas de intérpretes que dizem assim, por favor riem, que o palestrante fez uma piada. E aí todos riem, não por causa da piada, mas por causa da sua ação, claro. Então entra a questão da fidelidade, até o pessoal do INE está perguntando, né? Como fica a questão então da fidelidade? Acho que já avança um pouquinho aqui a discussão, não sei se dá para falar brevemente, as implicações éticas, né? E a respeito da fidelidade nessas situações, por exemplo, né? Sim, a fidelidade. São adaptações, são estratégias, o que seria esse tipo? A fidelidade é um conceito muito problemático. Né? Na área de estudos da tradução, fidelidade não se usa mais nesse sentido. A tradução fiel, ou equivalência, até esse conceito se tornou problemático, porque antigamente era entendido como uma fidelidade ao texto de partida. Isso é problemático em muitos sentidos, que isso pressupõe que o texto de partida original, né, seja melhor do que o texto de chegada. Isso não é necessariamente verdade. Isso pressupõe que o original, né, tenha um significado que precisa ser reproduzido. Isso não existe
né? A discussão teórica na área de linguística aplicada, análise do discurso, há muito tempo avançou e mostra que todo enunciado tem muitas interpretações e sempre várias pessoas que estão lendo ou ouvindo ou percebendo o mesmo enunciado vão ter interpretações divergentes, né? Um filósofo alemão que eu gosto bastante, o Wilhelm von Humboldt, do século XIX, que diz assim: toda compreensão é ao mesmo tempo não compreensão. Então, fidelidade aqui, a superfície linguística, as palavras, não interessa. Já o Cícero disse, nós não estamos traduzindo as palavras, nós estamos traduzindo o sentido, né? Então, nesse sentido, eu gosto mais da colocação, ao invés de fidelidade, da questão da lealdade, né? Ou seja, o tradutor e o intérprete, ele precisa agir de uma forma leal com os envolvidos. E a lealdade, que é um conceito da professora Christiane Nott, da Escola do Funcionalismo na Alemanha, a lealdade é uma relação entre pessoas e não uma relação entre textos. A lealdade é que o tradutor e o intérprete não pode trair nem o falante na língua de partida, nem o público alvo na língua de chegada, e nem a pessoa que iniciou ou encomendou essa tradução ou interpretação. Aí nós podemos ver exemplos, né, que você está fazendo uma interpretação que você precisa se manter leal com todos os envolvidos. Vamos dizer, tem uma instituição, né, que promove um evento, ela tem um determinado interesse, vamos dizer a UFSC. Você tem um palestrante, ele tem uma ideia para transmitir. Né? Você tem um público, né, que tem um determinado interesse nessa ideia. Agora, como intérprete nessa conferência, nessa palestra, eu preciso me manter leal com todos os envolvidos. Eu não posso fazer algo que é contra o falante da palestra. Eu não posso fazer algo que é contra o público-alvo e nem contra a universidade. Pode ter situações, limite rapidamente, né, que entra em choque essa situação. Né? Aí a questão é complicada, mas eu vejo que a situação do código de ética seria muito interessante contemplar esse conceito de lealdade do tradutor e do intérprete, se manter leal com todos os envolvidos, né? Não trair as pessoas e não se manter fiel ao texto, porque se manter fiel ao texto significa, na verdade, que o intérprete e o tradutor lava as mãos. Sim. Tira a responsabilidade dele fora. Ele diz, não, mas ele disse, não disse. Então agora a azar é dele. Né? Mas na verdade, isso pressupõe que a superfície linguística, o valor dos itens lexicais, seja um por um entre as duas línguas. Isso não acontece. Né? Isso não tem como. Né? Então, eu acho que a discussão é muito válida, mas eu acho que precisa substituir a ideia da fidelidade entre dois textos, texto de partida e texto de chegada, pelo conceito de lealdade, né, entre as pessoas envolvidas, porque a tradução ela está a serviço sempre de pessoas, mesmo que sejam anônimas. Né? Você não sabe quem está dentro do público de uma palestra, você não conhece todos os alunos quando você faz uma interpretação de aula de EAD, né? Mas você se mantém leal com os alunos modelo, vamos dizer, o aluno que você possa prever razoavelmente. Claro que não vai funcionar 100%, pode ter um aluno ali que você não sabe qual é o problema dele, né? Mas você tenta se manter leal às pessoas e não fiel